Thoth Hermes era o deus egípcio da sabedoria, aprendizado, literatura e ciência. Ele é acreditado por ter sido o primeiro a revelar a arte da escrita à raça humana atual. De acordo com os registros disponíveis, ele viveu no Egito como contemporâneo de Moisés. Algumas autoridades até afirmam que Moisés e Hermes eram a mesma pessoa. O nome grego Hermes é derivado de uma raiz antiga, Herm, que significa o princípio ativo, positivo e radiante da natureza. Às vezes, é traduzido como vitalidade. Hermes Trismegistus, frequentemente chamado de Mercúrios, dominou o pensamento filosófico e literário do mundo antigo. Seu próprio nome se tornou um sinônimo de sabedoria. Na verdade, ele era reverenciado como a personificação da filosofia e erudição. Ele era considerado o primeiro cabalista, o primeiro médico, o primeiro alquimista e o primeiro historiador. A vida real desse semideus e rei do antigo império duplo do Nilo é obscurecida pela penumbra que esconde a origem de todos os povos. Devido à sua grande sabedoria e poderes mágicos, Thoth foi listado entre os deuses. Até hoje, muitos acreditam que ele nunca existiu fora da mitologia. Mas se ação e reação são iguais, então algo mais substancial do que uma simples lenda deve ser a base para a superestrutura imponente das artes herméticas. Durante os primeiros períodos de crescimento humano, quando a inteligência do homem mal superava a do animal, toda a educação era controlada pelos sacerdotes. Os antigos sacerdotes eram chamados de pastores dos homens, pois guardavam os rebanhos de seres humanos primitivos, como o pastor faz com suas ovelhas. Tanto a ciência quanto a filosofia eram desdobramentos da religião. Na verdade, toda a sabedoria que temos hoje veio originalmente ao mundo de entre as colunas dos santuários. Hermes era para a filosofia antiga o que Jesus é para o cristianismo, sua luz, inspiração e impulso. Os iniciados egípcios do templo de Ísis afirmavam, portanto, que Hermes era realmente o autor de todos os livros sobre temas filosóficos e religiosos. Os supostos autores humanos eram apenas amanuenses que escreviam em pergaminhos os pensamentos que esse deus imprimia em suas consciências. Em termos bíblicos, eles eram as canetas e ele o escritor sempre pronto. Durante sua vida, Hermes Trismegistus supostamente escreveu 42 livros, embora alguns sejam provavelmente obra dos sacerdotes egípcios antigos. Mas em sua glória, esses hierofantes representavam o grupo mais sábio de filósofos que já viveram nesse planeta. Clemente Alexandrino afirma que esses livros herméticos foram divididos em 6 partes, cada um lidando com um assunto diferente sob títulos como astronomia, medicina, geografia, hinos aos deuses e outros títulos. Durante as eras que se passaram, Hermes foi reconhecido como padrinho da ciência, particularmente em suas áreas químicas e médicas. Mesmo após a era cristã, numerosas obras sobre temas religiosos e filosóficos foram dedicadas a ele, e o termo geral, arte hermética, foi aplicado a praticamente todas as ciências abstrusas dos mundos antigo, medieval e moderno. O Paimander divino, mais conhecido como o Pastor dos Homens, e a Tábua de Esmeralda, encontrada no Vale de Hebron, são os fragmentos herméticos mais famosos. Essas 2 obras provavelmente são autênticas e contêm muitas chaves para a ciência universal da vida, da qual Hermes era o mestre. Atualmente, acredita-se que a maioria dos chamados escritos herméticos estejam perdidos, restando apenas alguns fragmentos isolados do que deve ter sido uma magnífica coleção de sabedoria filosófica, médica e religiosa. Durante a Idade Média, um ramo particular do pensamento hermético, conhecido como alquimia, gradualmente ganhou destaque e dominou todos os outros ramos por vários séculos. A alquimia era a progenitora andrógena da química. Enquanto a química como ciência tratava apenas de minerais, medicamentos e essências, a alquimia lidava com os elementos mais profundos das relações macrocósmicas e microcósmicas. A alquimia, sem dúvida, teve origem no Egito, onde os segredos de transmutar metais base em ouro e de prolongar indefinidamente a vida do corpo físico eram amplamente compreendidos pelos sacerdotes. Registros antigos nos dizem que os sábios caldeus sabiam como reconstruir seus corpos,
muitos deles vivendo por mais de 1000 anos. Muitos dos processos pelos quais isso foi realizado foram ocultos sobre rituais sagrados egípcios, como o livro para sair à luz do dia, posteriormente chamado de o Livro dos Mortos. Na Idade Média, quando a religião se separou da filosofia e se uniu à fé cega, houve um renascimento das artes alquímicas e herméticas. Elas foram revividas por um tipo de mentalidade que exigia razão, lógica e filosofia, bem como hinos e orações. Como resultado, a alquimia ganhou muitos adeptos na Alemanha, França e Inglaterra. As obras há muito ignoradas dos mágicos árabes desfrutaram de ampla popularidade, e a maior parte da astrologia moderna foi extraída delas. As antigas filosofias dos patriarcas judeus também foram revividas, e a Cabala tornou-se um tópico universal. Paracelso, o grande médico suíço, às vezes chamado de Segundo Hermes, sem dúvida, redescobriu a antiga fórmula egípcia da pedra filosofal e o elixir da vida. Ao seu redor se reuniram um grupo de filósofos medievais que se destacaram fortemente em meio ao cenário colorido da cultura medieval. Essas mentes excepcionais enriqueceram o mundo da materialidade e mantiveram viva a chama de Hermes durante os séculos medievais de intolerância religiosa e fanatismo. Escondido sob a química, a ciência que estuda a relação entre elementos e substâncias químicas, essas mentes desvendaram os antigos segredos egípcios, que por tanto tempo estiveram ocultos nas mãos dos astutos sacerdotes de Ra e Amon. Com isso, a alquimia se transformou na química da alma. No entanto, por trás do símbolo material da química estava oculto o mistério do Livro dos Mortos. Esses antigos sábios ensinavam que o mundo era um grande laboratório, que as essências vivas eram os produtos químicos, que o tempo de vida era um período dado à mente para experimentar com as grandes leis da natureza. Para os pensadores, surgia a sabedoria por meio de seus trabalhos, enquanto para os desatentos, a vida significava apenas tolice e tristeza. Nesse grande laboratório, o homem aprendia a combinar os produtos químicos vivos do pensamento, da ação e do desejo, e ao aprender as leis da natureza, ele se tornava mestre da natureza. Tornava-se um deus ao se tornar verdadeiramente um ser humano. Nas palavras do grande Paracelso, o começo da sabedoria é o começo do poder sobrenatural. Sob a linguagem peculiar do casamento alquímico, pode-se claramente traçar uma série de fórmulas misteriosas sobre a transmutação de metais comuns em ouro. Os alquimistas ensinavam que o homem continha dentro de si todos os elementos da natureza, tanto humanos quanto divinos, e que, por meio de uma cultura especial, os elementos básicos de sua natureza poderiam ser transmutados em ouro espiritual chamado alma. Paracelsus deixa claro que esses filósofos não pretendiam dar a entender que algo poderia ser criado do nada. Pelo contrário, enfatizavam o fato de que cada coisa individual continha todas as outras coisas e que o processo alquímico de fazer ouro consistia apenas em cultivar o germe de ouro que está contido em todas as substâncias básicas. A ciência moderna apoia o ponto de vista alquímico, afirmando que espera extrair ouro do mercúrio, isolando o elétron de ouro, que é um dos constituintes de cada átomo de mercúrio. Com base na química das relações humanas, uma teoria de criação natural foi desenvolvida, seguindo os princípios estabelecidos por Hermes e pelo antigo sacerdócio egípcio. Essa teoria tem sido amplamente aceita por todas as religiões do mundo, com a possível exceção do cristianismo. Para os antigos, tudo na natureza estava vivo, portanto, eles viam o corpo humano como o símbolo do universo. Os hebreus chamavam esse protótipo de Adão Cadmon, ou o Grande Homem, a partir do qual todas as coisas foram feitas. Praticamente todos os sistemas de cosmogonia, exceto o cristianismo, concebem o universo como um ser vivo, em vez de um Deus separado de sua criação. Os brahmanes, judeus, persas e chineses, por exemplo, veem Deus como completamente envolvido em sua criação. Eles aceitaram, de forma mais literal do que os cristãos, a ideia de que o homem habita em Deus, e que em Deus ele realmente vive, se move e tem seu ser. Eles chamam esse Deus de o Espírito do Grande Homem.
A partir do corpo desse Deus, foi formado o macrocosmo, composto por sóis, luas, planetas, meteoros, éteres, gases e diversas partes da criação. No Edas escandinavos, o universo foi formado a partir do corpo de Ymir, o rei do gelo. Na Índia, o universo foi construído a partir da pessoa de Brahman, cujos membros se tornaram os vários corpos do cosmos visível. Portanto, os hermetistas diziam: Homem, conhece-te a ti mesmo, pois como Deus, tem toda a sabedoria e todo o poder. Tu és a testemunha que ouve a eternidade. Um alquimista anônimo que escreveu na Idade Média afirmou: Deus deu ao homem 3 maneiras pelas quais ele pode aprender a vontade infinita: a natureza, as estrelas que brilham no céu e os planetas em sua marcha trovejante, e a terra com suas inúmeras leis. Todas essas coisas ocultam as leis de Deus, as escrituras sagradas, a palavra inspirada de santos e sábios inumeráveis e a anatomia, a estrutura de nossos próprios corpos, onde está oculta a estrutura do universo, pois todas as coisas são feitas a partir do mesmo molde. O elétron girando em torno de seu centro de nébula obedece à mesma lei que move os planetas ao redor do Sol. Nisso, vemos a verdade do grande axioma hermético: assim como é em cima, é embaixo. Ou seja, o mesmo princípio se aplica ao menor e ao maior. Os hermetistas passaram muito tempo estudando a complexa construção do homem, e assim como os brahmanes na Índia, dividiram o homem em 3 partes principais. Na Índia, essa trindade de partes básicas é chamada de Adi, Budi e Manas, que significa literalmente espírito, alma e corpo. Isso corresponde à trindade da teologia cristã, em que cada uma dessas 3 partes principais de um Deus, um homem ou um universo foi personificada como um indivíduo. Adi corresponde ao espírito, era chamado de causa divina ou pai. Manas corresponde à matéria, era chamado de efeito divino, conhecido na Índia como Shiva e no cristianismo como Espírito Santo. Entre esses 2 estava Budi, o mediador, o Deus homem, o Mercúrio dos latinos, o mensageiro dos deuses. Para alguns, esse intermediário é considerado sinônimo da alma, enquanto para outros é chamado de mente, pois a mente é o elo unificador entre a vida, no sentido de energia, e a morte, no sentido de inércia. Para pagãos e hermetistas, todas as coisas na natureza, como os éteres, o ar, os minerais e até mesmo a terra, eram dotadas de inteligência, consciência e sensação. A constituição Adi-Budi Manas do homem é representada pelos alquimistas sob o simbolismo da pedra filosofal e seus 3 importantes constituintes: sal, enxofre e mercúrio. Segundo a alquimia, o sal é a substância de todas as coisas, é o corpo, a forma, as partículas densas e cristalizadas a partir das quais todas as coisas físicas são fabricadas. O enxofre simboliza o fogo, o agente divino. O fogo é definido pelos hermetistas como a vida de todas as coisas e é o Adi da trindade brahmana. O mercúrio, o solvente universal, torna-se sinônimo de Budi, a mente, aquilo que absorve toda a experiência em si mesma. Este é o elo entre Deus e a natureza. Todos os grandes salvadores do mundo parecem ter vindo como personificações de Budi, o mediador universal, como o deus hindu Vishnu, buscando aproximar Deus e o homem, seja como Cristo, Prometeu, Zoroastro, Krishna ou Buda, eles vieram para testemunhar o Pai, e sendo feitos à semelhança do homem, mas imbuídos do Espírito de Deus, tornaram-se personificações do solvente universal. Para os hermetistas, o homem sempre foi considerado andrógeno e criaram o deus hermafrodita para representar a dualidade de todos os seres vivos. Esta palavra foi cunhada de Hermes, fogo ou vitalidade, e Afrodite, a deusa da água. O grande ditado hermético e alquímico era fazer o fogo queimar na água e a água alimentar o fogo, significando uma sabedoria profunda. Os antigos Rosa-Cruzes acreditavam que o eterno feminino não era extraído da natureza do homem, como Moisés queria que pensássemos.
Eles acreditavam que toda criatura era essencialmente masculina e feminina, mas apenas uma fase dessa natureza se manifestava por vez. Esta força personificada foi considerada construtora do templo universal. Os antigos alquimistas referiam-se à mente como o sol e ao coração como a lua. Força, razão e lógica eram vistas como qualidades masculinas, paternas e solares, enquanto o amor, a beleza, a intuição e a bondade eram vistos como atributos femininos, maternos e lunares. Isso explica por que o ouro e a prata tiveram de ser misturados em grandes empreendimentos alquímicos. Para os alquimistas, o ouro e a prata não eram metais mortos, mas qualidades vivas na vida humana. O casamento do Sol e da Lua representava a união da mente e do coração, as duas metades da natureza de cada indivíduo. Foi a união da força com a beleza, da coragem com a inspiração e, num sentido mais amplo, a união da ciência com a teologia, ou de Deus com a natureza. O mundo de hoje, com seu intelectualismo e comercialismo frios, precisa dos melhores sentimentos de amizade e altruísmo para compensar a crueldade. Por outro lado, o fanatismo, a fé cega e o emocionalismo desgovernado exigem a mão forte da lógica e da razão para navegar para longe das rochas da insanidade e da morte. O equilíbrio perfeito na natureza humana é raramente encontrado. Na verdade, é a maior raridade. No entanto, uma pessoa com esse ponto de vista perfeitamente equilibrado é a pedra filosofal viva, pois ele tem a força combinada com a amabilidade e a justiça temperada com a misericórdia. A anatomia hermética ensina que existem dois pequenos corpos no cérebro que estão associados ao Yin e Yang vivos da China. Da mesma forma, cada pessoa possui uma natureza masculina e uma natureza feminina, e nunca encontramos esses dois totalmente dissociados. Pode ser que a filosofia indiana nos forneça melhor compreensão deste assunto, um tanto complexo, pois tanto os hindus quanto os alquimistas concordam que o espírito, como Deus, é andrógeno, sendo tanto pai quanto mãe. Está escrito no Gênesis que Deus criou o homem à sua própria imagem, macho e fêmea os criou. Podemos inferir a partir disso que Deus é tanto masculino quanto feminino, e como o espírito do homem é de Deus, deve participar da natureza andrógena do seu progenitor. Em harmonia com os sábios orientais, o sexo não existe mais no espírito do que no embrião antes do 3º mês da vida pré-natal. O sexo é uma polarização do corpo, uma manifestação do espírito, mas o germe da própria vida é capaz de projetar tanto os raios positivos quanto os negativos. Agora, nos envolvemos em um problema ainda mais complicado. O que determina o sexo que o ser humano vai manifestar durante a vida? Mais uma vez, voltamos para os sábios orientais. A evolução é a continuidade da forma que aparece em ciclos e se desdobra gradualmente a partir de uma célula simples para um organismo complexo. Se uma forma evolui, não é absurdo supor que a causa dessa forma também está evoluindo. O oriental resolve um dos maiores problemas do mundo ocidental pela lei da reencarnação. Essa doutrina, que foi removida da fé cristã no Concílio de Constantinopla, ensina que o espírito ou a vida é imortal e que ele desce na matéria grosseira não apenas uma vez, mas muitas vezes, para que possa finalmente atingir a perfeição que nenhum ser vivo já alcançou em uma única aparição no mundo. Essa doutrina também ensinava que a consciência que desce para a forma nem sempre aparece no mesmo sexo, mas alterna, primeiro aparecendo em um corpo masculino e depois em um feminino, desenvolvendo assim ambos os lados da natureza de forma simétrica. Se essa doutrina for aceita, ela irá longe na resolução de diversos problemas relacionados à hereditariedade e à chamada injustiça e desigualdade no mundo. Mesmo sem ela, o hermetismo ainda pode se manter. No entanto, com a sua ajuda, as filosofias alquímicas se tornam muito mais claras. Como um crescimento direto dessa condição temporariamente mantida, a fim de permitir que o homem pense e desenvolva sua natureza superior e ao mesmo tempo ofereça oportunidade para outras vidas se manifestarem,
a instituição do casamento foi estabelecida. O casamento é, portanto, o símbolo hermético da reunião final das duas metades da natureza de cada indivíduo, quando, após repetidas aparições e associações, o equilíbrio entre essas qualidades masculinas e femininas é estabelecido. Assim, o anel de casamento simbolizava o anel dourado do fogo espiritual, que conectava as naturezas espiritual e material de cada indivíduo. No final, ambas as metades do fogo espiritual serão novamente direcionadas para o cérebro. Uma delas encontra atualmente sua polaridade na glândula pituitária e a outra na glândula pineal. Esses dois pequenos órgãos sem ducto, embora um enigma para a ciência moderna, foram reconhecidos pelos antigos como órgãos de grande importância. A sabedoria antiga ensina que a glândula pineal era o órgão original da visão, o terceiro olho, chamado em sânscrito de Dangma, ou o olho de Shiva, e o significado da palavra Buda. Unindo sua centelha com a glândula pituitária, essa glândula funde o círculo quebrado, e assim consuma o casamento hermético. Através de uma concepção imaculada no cérebro, a grande luz conhecida como o iluminado nasce como uma centelha luminosa no terceiro ventrículo. O casamento hermético é, portanto, uma questão individual, que envolve a conquista da completude individual, exigindo do aspirante um esforço sincero para ser equilibrado, sensato e coerente em tudo o que faz. Nos frascos alquímicos, reconhecemos os corpos, glândulas e órgãos do ser humano, e nas substâncias químicas, as essências e as forças que percorrem o corpo. Com esses elementos, a consciência individual deve trabalhar até ser capaz de combiná-los de acordo com a fórmula perfeita. Em um mergulho profundo na história e na filosofia hermética, podemos concluir que a jornada do homem na busca da sabedoria, evolução espiritual e harmonia com a natureza é uma jornada complexa e multifacetada. O hermetismo, personificado por Hermes Trismegistus, representa a busca pela compreensão das leis universais que regem a existência, a mente e a alma humanas. O casamento alquímico, simbolizado pelo equilíbrio entre as qualidades masculinas e femininas dentro de cada indivíduo, reflete a busca pela unidade e integração das dualidades da vida. A glândula pineal e a pituitária, na visão hermética, representam os centros de iluminação espiritual e intuição que, quando unidos, levam à realização da completa natureza humana. Além disso, a conexão entre a ciência moderna e as antigas filosofias herméticas demonstra como os princípios herméticos podem ser interpretados de maneira a dialogar com o conhecimento atual. A busca pela unidade e pelo entendimento das leis da natureza permanece relevante, mesmo em um mundo impulsionado pela ciência e tecnologia. Em última análise, o hermetismo nos lembra que a jornada do autoconhecimento, do equilíbrio interior e da busca pela iluminação espiritual é atemporal e transcende as fronteiras da cultura e da história. Cada um de nós, como alquimistas da nossa própria existência, podemos encontrar significado e sabedoria ao aplicarmos esses princípios à nossa busca pessoal pela verdade e pela unidade. Muito obrigada por assistir e até a próxima.